Bispo Joás, que gosta de Bíblia, confirmei de pé de ouvido, vai ser um dos palestrantes na Cadoleira, vai estar com a gente lá. Em nome de Jesus. Isso é da casa, irmão. Pastor. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma honra, uma oportunidade única, ímpar, de uma vez mais nós estamos todos reunidos aqui com um único objetivo, né? De servir a Deus, esperar o seu retorno, a sua volta, e podemos adorar esse Senhor que tudo pode, que tudo tem, que tudo realiza. Não tem outro objetivo de nós estarmos aqui na casa do Senhor, a não ser para servi-lo. Eu glorifico ao Senhor por essa maravilhosa e grande oportunidade que Ele nos concede. Queria parabenizar o servo de Deus, a serva de Deus, por esta união. Acho que é maior do que união, é unidade, né? A união, às vezes a gente pode estar no mesmo ambiente, mas não ter o mesmo propósito. A unidade, a gente tem o mesmo ambiente e tem o mesmo propósito, né? Eu glorifico a Deus, e aqui estão os filhos que o Senhor Jesus Cristo está entregando a vida de vocês. Eu fico muito feliz por tudo que Deus está fazendo, e sei, apóstolo, que Deus vai fazer muito mais. Eu creio que isso aqui é só o início, só o começo. Não se acostume com tudo aquilo que Deus tem feito, porque Ele tem coisas maiores ainda para fazer, em nome de Jesus. Quem pode dar um brado de glória a Deus pela vida desse casal aqui abençoado? Quem pode aplaudir a Jesus pela vida desses pais na fé aqui? Aplauda Jesus com alegria, com felicidade. Louvado seja Deus pela vida deste casal. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Deus. Irmãos, em um mundo que nós vivemos líquido, 31 anos não é para qualquer um não. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Queria agradecer ao nosso irmão Anderson por esse convite, essa oportunidade única, ímpar. Assim, agradecendo ele, estou agradecendo todos os varões também. Deus abençoe, estão todos muito bonitos. Muito obrigado pelo presente, pela camiseta. Eu também estou valente, vou ter que tirar também já esse mistério aqui também. Daqui a pouco começa a esquentar, eu tiro isso aqui em nome de Jesus. Estão todos elegantes. Bonita está minha mulher, vocês estão elegantes, graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Quero ficar bem na fita também, né, pastor? Queridos irmãos, está comigo minha esposa, minhas filhas. Pastoreamos o ministério ali em Suzano. Que Deus tem sido glorificado. Amém? Abra a Bíblia, livro de Juízes, capítulo de número 6. Maravilha. Juízes 6. Deus usou os irmãos de muitas maneiras, mas em especial Deus usou a vida do apóstolo. E ele falou uma palavra aqui que o Senhor ele falou comigo desde ontem, que é a palavra relacionamento. E eu gostaria, se Jesus me der graça, se o Espírito Santo aqui nos der graça, de ser fiel a tudo que Ele nos entregou. E se assim for, eu creio que nós temos tudo para dar certo essa noite, em o nome do Senhor Jesus. Eu não vou entrar próximo do capítulo 7, mas eu vou falar um pouco sobre a chamada desse homem, chamado Gideão, e o que rege esse livro dos Juízes também, mas dentro dessa perspectiva de relacionamento. Juízes capítulo de número 6, vamos fazer o seguinte, para efeito de contexto, eu tinha passado 6:1, mas o 5:32, por gentileza. Se sua Bíblia não tiver o verso 32, você acompanha o seu irmão aí. Juízes 5, versículo de número 32, tinha passado para os irmãos 6:1, mas eu gostaria de ler para efeito de contexto. Juízes 5:32, o texto diz assim: E sossegou
a terra 40 anos. Vamos repetir essa expressão aqui, no 3, 1, 2, 3. E sossegou a terra 40 anos. O capítulo 6, o verso 1, por gentileza. Capítulo 6. Verso de número 1. Diz assim. Algumas versões vão dizer assim: porém, os filhos de Israel. Outras versões vão dizer, de novo, os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel, se isso não te incomoda, diga assim: filhos de Israel. Vai dizer assim: fizeram, agora eu continuo, o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas. Vai vendo que aqui não tem diabo, é o Senhor, não tem diabo aqui. O Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Verso 2: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel, ó a expressão se repetindo, ó, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Então eles vão fazer covas nos montes, vão fazer cavernas e vão fazer fortalezas também. Versículo de número 11. Então o anjo do Senhor, a expressão aqui não é um anjo, mas é o anjo do Senhor, veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Diga assim, por gentileza: malhando trigo no lagar. E ele vai falar o motivo: para o salvar dos midianitas. Então, de novo, ó, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Versículo de número 21. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os pães. Então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Para finalizar a leitura, eu gostaria de ler o capítulo 7, versículo de número 13. O texto diz assim: chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, e eis que um pão de cevada. Diga assim, por gentileza: um pão de cevada. Ele continua dizendo: torrado, rodava pelo arraial dos midianitas. Olha esse sonho, irmão. O homem está vendo um pão, imagina um pão, só que é um pão de cevada, não é de trigo, é de algumas especiarias. E ele está vendo esse pão rodando no seu arraial, rodando. A pergunta é: aonde esse pão foi preparado? O texto vai dizer: e chegava à tenda, e feriu, o pão feriu.
Tem mesa, onde tem mesa tem que ter pão, né, irmão? E caiu, e transtornou de cima para baixo e ficou caída. Amém, meus irmãos? Antes de você se assentar, eu gostaria que você dissesse para 2 ou 3 pessoas, o apóstolo já falou isso, que existe uma frase sobre a empresa dele que nós não devemos nos envergonhar a respeito de quem nós servimos. E antes de você se sentar, eu gostaria de falar brevemente, vai ser rápido, sobre uma temática. E a temática é, você diga isso para 2 ou 3 pessoas, não despreze o teu lagar. Diga isso. Não despreze o teu lagar. Não despreze o teu lagar. Não despreze o teu lagar. Você pode se assentar glorificando a Jesus? Glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, eu pretendo ser bem objetivo a respeito de tudo aquilo que o Senhor Ele tem para falar. Será uma noite de mais meditação, eu vou com calma, vou tentar ir com calma aqui, para transmitir tudo aquilo que o Senhor colocou ao meu coração. Vou tentar ir mais calmo hoje, será uma noite de bastante reflexão. Nós fizemos a leitura do capítulo de número 5, e o versículo de número 32, e o texto vai dizer que sossegou a terra, e vai dar o período que houve um sossego sobre a terra. O texto vai dizer que essa terra ela havia sossegado por um período de 40 anos. Diga assim, 40 anos. Número 40 na Bíblia, eu não vou falar disso, fala de ciclo. Então um ciclo havia se iniciado, só que um ciclo novo estava se encerrando para um novo ciclo se iniciar novamente. E quando essa expressão aparece aqui falando que a terra havia sossegado, alguma versão vai dizer que houve paz sobre a terra. Por qual motivo? Porque o Senhor Deus havia levantado uma mulher chamada Débora e Baraque para vencer Sísera. O Senhor havia dado vitória. E Israel está experimentando um cenário agora de paz. Um cenário onde o inimigo havia se levantado, mas o Senhor havia dado vitória e está possibilitando com que Israel viva um cenário de paz. Só que o texto vai dizer que houve paz na terra. E a vontade do Senhor não é dar paz na terra, mas o apóstolo Paulo vai dizer que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento, e ela guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Então a paz de Deus serve para guardar o quê? Guardar os nossos corações, guardar os sentimentos. A Bíblia vai dizer de tudo que aquilo que nós devemos guardar o nosso coração. Está aí o Senhor falando para a igreja: recebam a minha paz, e a minha paz não é a paz que esse mundo pode dar. Porque é possível que você tenha tribulação na terra, é possível que levante lutas sobre essa terra, é possível que haja diversidade sobre esta terra, mas ainda que haja luta nessa terra, diversidade, não há nada melhor do que você estar em paz enquanto a guerra está comendo do lado de fora. A paz de Deus excede o entendimento. Porque a paz do mundo é vestir uma camiseta branca no final do ano, levantar uma bandeira e dizer que tudo vai bem.
Agora a paz de Deus é quando está num cenário difícil, um cenário de guerra, um cenário de adversidade, um cenário de luta, um cenário onde o inimigo se levanta, mas o Senhor acrescenta uma paz sobre o nosso interior. E quando todo mundo pensa, dizendo assim, agora vai arrancar os cabelos da cabeça, agora eu quero ver como vai se comportar, agora eu quero ver como vai agir. Não falou tanto que Deus repreende a enfermidade chegou, o desemprego chegou, a porta fechou. Como que você vai vencer toda essa luta? Eu venço porque eu tenho a paz, e ela mexe com o meu entendimento e blinda o meu coração. A paz de Deus vai além do que o mundo te oferece. Tem alguém olhando e falando, como você consegue vencer isso nesse cenário de luta? A resposta está: eu tenho a paz de Deus que excede todo e qualquer entendimento. A primeira coisa, quando Jesus ressuscita e vai visitar o seu discípulo, ele diz assim: paz seja convosco. A paz dele é tudo que nós precisamos, porque o dinheiro não tem acesso à paz. Mas houve paz sobre a terra. Eu vou caminhar aqui para a gente avançar. Queria que você enxergasse comigo que há um cenário. Diga assim, há um cenário. E do capítulo 5, versículo de número 32, o cenário que é existente é um cenário de vitória. É um cenário de paz. É um cenário que Débora está cantando no capítulo de número 5. É um cenário de cântico. É um cenário de provisão. É um cenário de tranquilidade. Capítulo 5, houve paz na terra. É um cenário. E a Bíblia vai dizer, eu queria pregar Salmo 23 hoje, outro dia. A Bíblia vai dizer no Salmo de número 23, que o bom pastor nos leva a pastos verdejantes. E também nos leva a águas tranquilas. O que ele diz nos pastos verdejantes? Que nós podemos aproveitar o pasto verdejante. Nós podemos sim aproveitar as águas tranquilas. Não é sempre, mas o pasto verdejante é quando chega a época do fogo de chão. É quando chega a época do coco bambu. É quando chega a época do ogobós, Fahrenheit, varão cheiroso. É quando chega a época da churrascaria, é quando chega a época das provisões, é quando chega o terno da Calvin Klein, é quando chega o sapato que minha mulher me deu, da Democrata. Pastos verdejantes, águas tranquilas. E uma coisa que a gente precisa aprender, pastora, é poder aproveitar quando esse pasto verdejante chega. E Deus não está dizendo que você não pode aproveitar, ao contrário. O bom pastor me levou para lá e o Senhor está dizendo, é um cenário, então aproveita esse cenário. Desfruta desse cenário, aproveita desse cenário. Desfruta. Por quê? Porque não é sempre que está aí. Só que o texto também vai dizer que o mesmo pastor que me levou aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, é o que me leva para passear no vale da sombra e da morte. Agora o vale da sombra da morte é quando a porta fecha, quando o meu estava assim, o sapato já estava furando embaixo. Tem que usar o terno de manhã, lavar de manhã para usar à noite. A enfermidade chega. A porta fecha, a luta vem, alguém decide romper com a sua vida sem te dar satisfação e vai embora. Mas o mesmo pastor que me levou ao vale verdejante ou ao jardim verdejante, que me levou às águas tranquilas, é o mesmo pastor que me está conduzindo ao vale da sombra da morte. E aí o salmista vai dizer assim, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, ou seja, no local onde tem jardim, no local onde tem água tranquila, é como o Senhor estivesse dizendo, aproveita o momento, desfruta do momento, mas quando o Senhor te levar no vale da sombra
da morte, o vale da sombra e da morte, o Senhor está dizendo assim: anda no vale, porque o vale não é lugar da gente ficar parado, o vale não é lugar da gente montar casa nesse vale, não, é local da gente andar. E tem pessoa que quer fazer casa no vale da sombra da morte. A gente desfruta de algo, é de Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Vem um contrabaixo novinho que tanto você esperava. É o que Deus proveu. Mas o mesmo Deus que provê isso, Ele também nos leva para um outro vale, que é o vale. E Ele nos convida a andar, não ficar parado. O cenário que está no capítulo 5, cenário de glória, de poder e de paz, de tranquilidade. O capítulo 6 se inicia. Capítulo de número 6, o texto vai dizer assim: porém, de novo, o apóstolo falou de caminho aqui. Você percebe que Israel já sabia o caminho da perdição e o caminho do erro? E por que Israel está tentando trilhar o mesmo caminho que ele sabia que ia dar errado? Ele sabia que o resultado ia ser mal. Mas o texto vai dizer assim: porém, de novo, os filhos de Israel vão fazer aquilo que era mal perante aos olhos do Senhor. Veja uma coisa, quando Deus muda o cenário, existe uma manifestação espiritual também da parte de Deus. A problemática é quando nós queremos mudar o cenário, aí dá ruim. Porque o texto vai dizer que de um cenário de provisão, de vitória, de paz, de cântico, de tranquilidade, no capítulo de número 6, o que se inicia logo após, o texto vai dizer que é um cenário de derrota, um cenário de invasão, um cenário de destruição, um cenário de pobreza e um cenário de fome. E quando é Deus que muda o cenário, o propósito de mudança do cenário é um aperfeiçoamento para maturidade e fortalecimento. Quando Deus está na frente para mudar os cenários da nossa vida, porque quando Israel está saindo do Egito, Deuteronômio 11, ele vai dizer muito bem isso. Quando vocês estavam lá no Egito, vocês plantavam à beira do pé, é mais ou menos como as águas desaguassem do rio Nilo, e eles faziam covas e hortas, e com o pé eles conseguiam fechar a cova, a água descia e conseguia regar tudo, era uma aparente facilidade, porque era um algo reto. Porém o Senhor vai dizer assim: só que essa terra que eu prometi para vocês, é uma terra de monte, e é uma terra de vales. Monte fala de lugares altos, vales fala de lugares profundos. Era Deus dizendo já para Israel algo espiritual. A problemática foi que Israel não entendeu a comunicação de Deus. E a promessa de Deus foi: o Egito apresenta uma aparente facilidade. Onde você planta, não tem tanta dor, não tem monte para você subir, não tem vale para você descer. Parece um algo reto, grande, imenso. E aí você se deixa se levar por um algo aparente. Só que o Egito não apresenta que tem um dominador sobre ele, um governador que tem um chicote na mão para fazer você ser escravizado e acorrentado e alienado ao pecado também. Só que o Senhor vai dizer: essa terra que eu prometi para vocês, essa terra, os meus olhos estarão sobre ela enquanto vocês estiverem caminhando. O que mais vale? Um algo aparente que o Egito está querendo te oferecer, ou o Senhor está dizendo: vai ter monte, já estou logo te dizendo, não tem facilidade, vai ter dia que você vai ter que subir, vai ter dia que você vai ter que descer, mas uma coisa eu te garanto: os meus olhos estarão sobre você em qualquer local que você andar. Que negócio é esse que só tem vitória? Não é assim. A vida do cristão é vida de altos, diga altos, e baixos, diga baixos. A nossa vida é vida de altos e baixos. Se nós formos estudar a batida do nosso coração, já delega isso: quando sobe e quando desce, quando sobe e quando desce. Era como se Deus já estivesse dizendo: na vida de vocês será assim. Uma vida onde eu colocarei vocês em momento de provisões, de recurso, de paz, de alegria, de felicidade. Mas esse mesmo Deus também pode mudar o cenário. E se for Deus que muda o cenário, não tem problema. Por quê? Porque o propósito de Deus é nos fortificar com a mudança de cenário. A pergunta que fica é como nós nos comportamos quando os cenários são mudados. Israel vai se comportar de uma maneira diferente.
o texto vai nos dizer que quando esses cenários eles mudam, se estabelece uma crise sobre Israel. Diga assim, crise. E essa crise, ela vem com o abandono do verdadeiro altar. Pastor, mas a crise não começa quando há falta de mantimento. A crise não começa quando há falta de provisão. A crise não começa quando há uma possível destruição, uma invasão. A crise não começa não. Isso é só mudança de cenário. A verdadeira crise está quando alguém abandona o local que nunca deveria ter abandonado, o altar. E Israel vai abandonar o verdadeiro altar. Capítulo 6 se inicia. Israel decide abandonar o verdadeiro altar. A problemática é que Israel está acostumado com o altar. Isso é um problema. Israel se acostuma tanto com o altar que não perde a prática de altar de Deus. A problemática é que Israel está indo ao altar de Deus, o altar verdadeiro, levando as suas ofertas, mas esquecendo de levar o arrependimento consigo. E o altar verdadeiro que não tem arrependimento, não produz relacionamento. O altar que é verdadeiro, o altar que procede da parte de Deus, é um altar que vai gerar em nós arrependimento. E esse arrependimento vai produzir um relacionamento. Só que há uma grande verdade aqui. Eles não estão levando consigo o arrependimento, mas não deixam de levar as suas ofertas. E Deus não recebeu nem as ofertas e nem eles. Capítulo 6 se inicia com uma grande crise. Por qual motivo? Porque o altar verdadeiro não pode de jeito nenhum aceitar essa prática que Israel se habituou a cometer. Há aqui uma alusão na mente de Israel de uma aparente solução. E qual que é a aparente solução? Se eu não posso ir diante do verdadeiro altar, oferecer as minhas ofertas, e o Senhor também não está aceitando as minhas ofertas, eu vou procurar o outro altar, ainda que esse altar seja falso. Ficou duro para dar glória a Deus agora, né? Habituados ao altar. Tinha tanta espiritualidade envolvida, só que estava tão habituado com o altar, que disse assim, eu não posso ficar sem o altar. Eu não posso ficar sem o altar. Ainda que o Senhor não aceite esse altar que eu estou indo, porque a prática do altar verdadeiro nunca vai aceitar uma oferta somente, e você não, vai ficar de lá, não, nada disso. Nós vemos a história de Abel e Caim, nem vou entrar nisso. Mas o Senhor primeiro aceita Abel, para depois aceitar a sua oferta. E o Senhor Jesus vai dizer, se tem alguém com algum problema, deixa a sua oferta aqui de lado. Pode ir lá restaurar primeiro aquilo que você deu. Depois você vem com a oferta para cá. A problemática é de quem tem uma vida cotidiana com o altar e um risco muito grande de andar dessa insensibilidade, de estarmos servindo a Deus, mas com a consciência de misturar o santo com o profano. É isso que Israel está fazendo. Já que eu não posso ir diante do altar verdadeiro, eu preciso procurar um outro altar. E qual que é o altar que eles vão procurar? Não importa, é um altar, mesmo que ele seja falso. Aqui há um dos textos mais duros da palavra de Deus. Israel começa a levantar altares para Baal sobre a sua congregação. Capítulo de número 6. Israel levanta para si altares para Astarote, Marduk, Azera, Baal. Ao ponto da palavra de Deus registrar por mais de uma vez, em Israel não havia rei. E Israel fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Por mais de uma vez, há essa repetição. Por não haver
rei, um líder espiritual, Israel fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Só que esse negócio de não haver líder espiritual não tem a ver com Deus. Deus sempre estabeleceu líderes espirituais para a nossa vida. A problemática é que nós vivemos em uma geração dura e difícil, que querem dar ordem na igreja e não fazem parte do corpo, e estão achando que estão fazendo bem, mas estão fazendo aquilo reto aos seus próprios olhos. E para haver uma testificação sobre isso, se fosse assim, Deus deixava Israel a mão larga, e não levantava mais nenhum juiz, não levantava mais ninguém. Mas o Senhor olha o estado espiritual de Israel e fala assim: não é possível que vocês fiquem desse jeito, dessa maneira, de vir para o meu altar desse modo. Eu preciso levantar um homem que ajude vocês sobre a vida espiritual de vocês. E é assim que Deus levanta os líderes de nossos tempos. Deus começa a sua obra de restauração sobre Israel. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa noite. Quando Deus decide restaurar, quando Deus decide restaurar, diga para o seu irmão: essa noite é uma noite de restauração, meu irmão. Isso. Restaura. Depois dessa breve introdução, nós vamos aplicar a palavra do Senhor. O capítulo de número 6, ele inicia com uma expressão muito linda. Porque quando Deus decide restaurar, quando Deus decide fazer, não é simplesmente por mérito algum nosso. Servo de Deus, eu perguntei para o Senhor a respeito de quando o espírito da morte passa sobre Israel. E você percebe que a ordem foi passar com sangue nos umbrais da porta. E há uma verdade nisso. O espírito da morte não entrou, não é porque tinha gente boa lá dentro da casa. O espírito da morte não entrou, era porque o sangue do Cordeiro estava sobre os umbrais da porta, protegendo tudo. Quem seríamos nós se o sangue do Cordeiro não estivesse sobre nossas vidas? Não era porque eles eram bons, mas era porque existe um sangue. Um sangue. O sangue que protege, o sangue que guarda. A frase inicial desse texto é linda, porque o texto vai dizer assim: os filhos de Israel. De novo, não vou entrar a respeito da fase do caminho, mas o texto diz assim: os filhos de Israel. Vamos parar um pouco aqui, diga assim: os filhos de Israel. A palavra hoje é objetiva. Os filhos de Israel. E eu parei para meditar um pouco aqui, Marcos, sobre essa expressão. Os filhos de Israel. E ela acontece sobre a palavra de Deus por algumas repetições, por algumas vezes. Varões, servo de Deus. Há uma comunicação da palavra de Deus quando aparece a expressão os filhos de Israel. A comunicação, ela tem duas comunicações. A primeira comunicação é quando aparece a palavra A-M Israel. Em Israel. No seu original é em Israel. Quando Deus quer se comunicar como Israel, como uma nação, Ele fala essa palavra, os filhos de Israel, mas a palavra ali é em, dá o sentido de uma nação. A comunicação de Deus com Israel a respeito de uma nação. E Deus, ele vai trazer sim
algumas revelações sobre essa nação. Esse em Israel, filhos de Israel, é uma comunicação tão profunda também e forte, que traz consigo a revelação dos planos e as revelações do propósito de Deus que Deus tinha sobre essa nação chamada Israel. É por isso, apóstolo, que ninguém entende o que acontece lá em Israel, irmão. Não, você nunca vai entender. E ainda Deus disse, se você orar por Israel, você ainda vai ser muito abençoado. Eu vou repetir para você pegar isso aqui. Se você orar por Israel, ainda você vai ser muito abençoado, diz o salmista. Há um algo de Deus. Só que essa expressão em Israel é para revelar os seus planos e os seus propósitos. Porém, há uma segunda comunicação. Diga assim, uma segunda comunicação. E essa segunda comunicação é uma segunda comunicação mais pessoal. É uma segunda comunicação mais íntima. É uma segunda comunicação mais profunda. Agora não é a palavra em Israel como nação. Agora o Senhor vai dizer assim, ó, Binei Israel. E essa palavra no seu original, Binei Israel, é o Senhor se revelando para Israel, não agora como uma nação, mas o Senhor está se revelando para Israel como filiação. Era como Deus estivesse dizendo assim para Israel, vocês são filhos de alguém. E essa filiação se revela dentro de uma paternidade. Era Deus dizendo para Israel, vocês têm pai. Binei, filho fala de paternidade, de filiação, é um algo mais profundo. Era Deus dizendo assim para Israel, eu sei quem é o pai de vocês e o nome dele se chama Jacó. São 12 filhos homens que Jacó vai ter. E quando ele lança essa palavra Binei Israel, ele está dizendo assim, eu reconheço a paternidade de vocês. Ah, irmão, para de graça, hein? Não, para de graça. Que isso? Deus dizendo, Binei Israel, eu reconheço a paternidade, eu sei quem é o pai de cada um de vocês, são 12, mas eu conheço o pai de vocês. É filiação, e venhamos e convenhamos que para os filhos Deus tem uma revelação especial. Eu vou repetir, se tem alguém com a mão levantada entende que é filho, eu vou até profetizar, para os filhos Deus tem uma revelação totalmente especial. Binei Israel, você é filho, conheço o teu pai, conheço o teu nome, e para você Israel, tem algo mais intenso, mais profundo. Arabai de calassúria. Quem é filho aqui? Quem é filho aqui? Quem é filho? Incomoda o teu irmão e pergunta, é filho, irmão? É filho? É filho, irmão? É filho? É filho? Então tem revelações hoje aqui. O céu se abre aqui. A tocação hoje aqui sobe com notas diferenciadas, porque tem filho na casa. E onde tem filho tem revelação, tem intimidade, tem profundidade. Tem filho? Tem filho? Tem filho? Tem filho? Tem filho? Tem filho? Urá, secalabara. Binei Israel. Revelação de paternidade. Essa expressão é diferente, irmão. É diferente. Ela ocorre com frequência. Tem diferenciação. Dá um sim. Ai, meu Deus, eu estou sentindo tanta graça. Eu conheço quando a nuvem dele entra para. Eu conheço. Eu conheço, irmão. Conheço ele. Eu sei, conheço. Quando a nuvem dele paira sobre nós. Tem uma revelação diferente para os filhos. Por isso que a luta. Eu queria ficar nisso, mas não posso. Vamos caminhar. Por isso que a luta de Satanás foi o quê? Fazer com que Cristo duvidasse da paternidade.
Satanás se apresenta no deserto e tenta confundir Cristo a respeito da mentalidade da paternidade. Por isso que Satanás quer confundir a igreja do século 21 sobre paternidade, sobre a sua identidade, de quem eles são na pessoa bendita do Senhor Jesus. E para os filhos tem uma revelação muito mais profunda, para os filhos tem uma revelação muito mais intensa. O Senhor Jesus, pregando acerca do semeador que saiu a semear, ele vai dizer: eles têm ouvidos, mas não ouvem, eles têm olhos, mas não veem. Mas para vocês eu vou explicar muito melhor. Vem para cá, está vendo o que significa essa semente? A semente é a palavra. Está vendo o que significa o caminho? As aves que descem do céu é o Satanás. Está vendo isso daqui? As pedras é o mundo que tenta sufocar. Para os filhos tem revelação, para os filhos tem intimidade. Por isso que Satanás está lutando para roubar a paternidade. Mas você é filho, você é filho, você é filho, você é filho. Há uma luta nesse mundo espiritual sobre isso. Binei Israel. E quando ele libera esse nome, vamos avançar. Meu Deus, quando ele libera esse nome, Binei Israel, é o Senhor, aqui, é o Senhor, bispa, tentando conectar os filhos com a experiência de vida aonde o seu papai havia sido transformado. 2 pontos. Deus leva os filhos no local aonde os pais sofreram as suas maiores transformações. E os pais também levam os seus filhos a esse mesmo local aonde eles sofreram a sua maior transformação. Por quê? Quando Deus diz assim, Binei Israel, nem sempre foi Israel, um dia ele foi Jacó. Nem sempre foi Israel, um dia ele foi Jacó. E quando ele diz assim, filho de Israel, é o Senhor transportando os filhos lá para o Val de Jaboque. E para dizer para os filhos, foi aqui exatamente onde tudo começou. Por quê? Porque Deus deseja restaurar a paternidade. Só Deus para fazer isso na nossa vida. Pegar o filho e levar o filho lá onde o pai sofreu a sua maior transformação. Só que assim, Deus vai fazer uma pergunta para Jacó, servos de Deus, que Jacó nunca quis responder na sua vida. Nunca. Só que lá no Val de Jaboque, o Senhor vai falar assim para ele, como é seu nome? E Jacó nunca quis responder essa pergunta. Só que quando Deus leva os filhos lá no Val de Jaboque, ou traz a memória dos filhos onde os seus pais sofreram as suas maiores transformações, é para Deus restaurar alguma coisa na vida dos filhos. Porque o Val de Jaboque é o local da transformação, e a gente sabe que não há transformação se não apertar o pulso para ele sair até o lado de fora. E a gente não gosta que Deus faça certa pergunta de tipo para a gente, porque a gente, vamos deixar amortecido esse negócio aí, Jesus. Não vou amortecer nada não, hoje eu vou espremer tudo, isso aí vai sair tudo para o lado de fora, vai sair tudo para o lado de fora. E Deus vai fazer algumas perguntas para a gente, que a gente é bom de pergunta, igual Jó. Aí daqui a pouco o Senhor falou, eu vou fazer umas perguntinhas para você. E começa a perguntar, e pergunta para ele, como é o seu nome? ele tem que confessar. A Bíblia diz que quando nós confessamos o nosso pecado, há misericórdia para cada um de nós. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E Jesus ensina, não basta confessar, precisa deixar a prática. Então tem misericórdia. E ele diz assim, meu nome é Jacó. Agora que você confessou, agora que você tocou no ponto, eu vou estabelecer um princípio sobre a tua vida. A partir de hoje você se chamará Israel. A partir de hoje você se chamará Israel. Há uma transformação sobre a vida desse homem por um motivo.
Porque Deus decidiu levar os filhos no mesmo local onde o pai sofreu a transformação. E eu perguntei para o Senhor por quê? E Jesus me respondeu: porque os filhos têm acesso, os filhos têm conhecimento, os filhos têm participação, aonde os seus pais viveram os seus maiores milagres. Quem é filho sabe o momento na onde o pai foi transformado. Por quê? Porque os filhos conheciam o pai antes de entrar no val de Jaboque. E depois que o pai saiu, o filho falou: eita, papai já não está mais do mesmo jeito não. Papai está transformado, papai está regenerado, papai está lavado, papai está redimido. E o papai vai contar as suas experiências para os seus filhos. Foi lá, filho, que Jesus se revelou para mim. Foi lá, filho, que eu recebi um livramento de tiro. Foi lá, filho, que aconteceu esse grande milagre. Foi lá, filho, porque os filhos têm acesso aonde os seus pais viveram as suas maiores crises e transformação. Quando Deus está levando a gente lá é porque Ele deseja restaurar alguma coisa. E eu vou repetir e dizer: hoje é noite de restauração sobre a nossa vida, sobre essa casa. Por quê, pastor? Porque os filhos estão tendo acesso, os filhos estão tendo participação, os filhos estão tendo conhecimento. Aleluia. Eu vou caminhar, irmãos, vamos avançar. E há um milagre maravilhoso nesse sentido de transformação de Jacó para Israel. E não vou me prender sobre isso, porque provavelmente você já saiba sobre isso. Quando Deus transforma o nome de Jacó para Israel, há um estudo chamado acrônimo, que é semelhante ao acróstico. O acrônimo é você pegar a palavra MEC, e você traduzir Ministério da Educação, não é isso? Você pega a palavra MEC e você traduz ela, ela vai dizer Ministério da Educação. É a mesma coisa que você pegar essa palavra aqui, JNSC. JNSC significa Jesus na sua. Isso é estudo de acrônimo. E quando você pega o nome Israel, aparece um acrônimo maravilhoso. Porque no original, as vogais não aparecem no hebraico. Só aparecem as consoantes, não é isso? Estou certo, apóstolo? Só aparecem as consoantes. E se nós formos eliminar as vogais, vai aparecer 3 consoantes. A letra I não aparece, mas aparece a letra S. A letra R aparece, a letra A não aparece, nem a E, e aparece a letra L. Então vai aparecer a letra S, a letra R e a letra L. E se você parar para pensar, dentro do nome de Israel, aparece a letra S de Sara. Aparece a letra R de Rebeca. E aparece a letra L de Lia. São os ventres que Deus vai preparar para poder trabalhar. Só que há um acrônimo também, você sabe disso. Há um acrônimo também sobre a nossa nação. A nossa nação se chama... Vai lá, brasileiro. A nossa nação se chama... Se nós tirarmos as vogais, você vai ter a letra B, você vai ter a letra R, você vai ter a letra Z, ou a brasileira, porque o Shin tem esse som, Shin no hebraico, e você vai ter a letra L. Então você tira o A e você tira o I. Então você tem o B, você tem o R, você tem o Z, que é o S com som de Z, que é o Shin, e você tem o L. Então, na palavra Brasil, da nossa nação, você também tem um acrônimo. E qual que é o acrônimo? As 2 mulheres de Israel e as suas 2 servas. Você tem Bila, você tem Raquel, você tem Zilpa, e você tem Lia. Bila, Raquel, Zilpa e Lia
E há um contexto profético aqui, apóstolo. Por qual motivo? Porque é exatamente desses 4 ventres que as 12 tribos de Israel vão ser geradas. Eu entro em Juízes 6 agora. Já vou fechar. Há um contexto totalmente profético, porque dentro desse ventre, diga assim, ventre. Dentro desse ventre vão gerar-se 12 tribos para toda a nação da terra. E não há alguma coisa em comum quando aparece a palavra Brasil, que tem a tradução de Bila, Raquel, Zilpa e Lia. Significa que Deus está querendo gerar alguma coisa no ventre da nossa nação. Dá para melhorar esse glória a Deus. Deus está querendo gerar alguma coisa no ventre da nossa nação. A problemática é que a semente precisa ser semeada dentro desse ventre. E tem alguém escondido no lagar, preparando o trigo para a semente ser. A semente de trigo está sendo preparada para o ventre da nação, porque algo poderoso está para acontecer. Logo, é um algo profético. Diga assim, a semente está sendo preparada. O trigo está sendo preparado. O ventre já está pronto para receber a semente. Diga assim, Deus está levantando. Deus está levantando semeadores aqui. Você pensou que esse congresso ia ser à toa? Deus está levantando semeadores de trigo aqui, nesse lugar, nessa noite. Tem um ventre te aguardando, tem um ventre te esperando. Ei, semeador, saia para semear, porque o trigo já está pronto. Já está pronto, já está pronto. Tem algo, servo de Deus, para acontecer nessa nação. Eu não sou o primeiro a falar isso. Isso não é novidade. Mas eu acredito nesse ato profético. Eu acredito que Deus tem alguma coisa a ser feita. Porque o ventre está pronto. Só basta a semente. E ninguém está entendendo quem está preparando a semente lá esconde. Deixa eu ver. Vamos lá. Há um ensinamento tão profundo de pai para filho, porque Isaac vai fazer aquilo que pode. Isaac é pai de Jacó, que é transformado em Israel, mas também é pai de Esaú. Irmãos, e não dá nem para a gente entrar em julgamento aqui, porque quem somos nós? Mas Isaac vai fazer aquilo que ele pode, amém? Isaac vai fazer aquilo que tem o seu recurso, aquilo que chegou na sua mão. E Jesus vai justificar uma mulher dizendo assim, ela fez o que ela pôde. Ei, Judas, nem enche ela. Você gosta de pegar as coisas dos outros, então nem enche ela, porque ela fez o que ela pôde. Só porque ela tinha quebrado um frasco de perfume ofertado a Jesus. Mas Isaac vai fazer o que pôde. Isaac tem quantos filhos, irmãos? Esaú e Jacó. Só que vai gerar uma briga entre esses irmãos por causa de um motivo. E esse motivo é que Isaac só tinha uma bênção para entregar. E no dia de entregar essa bênção, ele entrega para um pensando que tinha entregado para outro. Isso vai gerar um conflito na vida de seus filhos tremendo. Mas Isaac fez o que ele podia, o que ele tinha nas suas mãos. Só que Jacó aprendeu com o erro do pai. E tem gente que fica com o sofisma dizendo assim, mas meu pai foi assim, é por isso que eu não consigo avançar. Eu perdi meu pai, tinha 11 anos de idade, irmãos. A gente se reuniu no dia dos pais, o Cristiano é terrível, né? E tinha 5 sem pai, e só minha esposa com pai. Ela falou, é o encontro dos sem pais. Mas nós somos pais, graças a Deus. Ele é terrível. E há pessoas que vivem sofisma por dizer assim, não, gente, eles fizeram o que puderam com o recurso que tinham, o que estava à sua disposição. Mas Isaac só tinha uma bênção e ele entrega a sua bênção para Jacó, pensando que tinha dado para Esaú. Só que Jacó percebeu. Ele falou, isso deu um problema tremendo na minha vida e na vida do meu irmão. Jacó está velhinho, quase para morrer. Capítulo 49 de Gênesis, o texto diz assim, ajuntou Jacó todos os seus filhos.
Manda juntar todos. Por quê? Porque o papai tem algo de Deus para entregar sobre a nossa vida. Jacó tinha 12 bacurizinhos que formaram as tribos de Israel. 12. E quando todos os filhos estavam reunidos, Jacó, agora Israel, levanta suas mãos e começa a entregar a bênção por primeiro filho, para o segundo filho, eu só vou parar no 12, por terceiro filho, por quarto filho, por quinto filho, por sexto, por sétimo, por oitavo, por nono, por 12º. Era Israel dizendo assim: meu papai só foi acerca de uma bênção, e ele fez o que podia, só que o Senhor me deu graça de um pouco mais além, e nenhum dos meus filhos vai ficar sem bênção. Tem bênção para esse, tem bênção para esse, tem bênção para esse, tem bênção para aquele, Por quê? Porque eu não quero confusão na casa. O papai está derramando bênção para cada um de seus. Diga para o seu irmão: tem bênção para você, irmão, tem bênção. Tem bênção de Deus para você. Se é filho, tem bênção. Se é filho, tem bênção. A gente precisa aprender com o erro e avançar. Libere a palavra profética para o seu irmão e diga assim: avance, meu irmão, avance. A gente não pode parar lá, porque Israel tinha 12. Israel falou: já que eu tenho 12, irmão, eu queria muito. Estou começando a aprender a tocar violão. Eu já queria, mas é um trabalho, não é isso? Não é uma dedicação, não é um empenho, não é? Precisa de estudo, precisa de oração, precisa de consagração. E o que Deus deu na vida do meu irmão, Deus deu na vida do meu irmão, e pronto, final. Acabou. Mas existe uma bênção de Deus para cada um de nós. Se em Israel houve 12, imagine o nosso Pai Celestial. Existem bênçãos muito maiores de Deus sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Eu preciso finalizar. Eu me lembro quando eu comecei o ministério, me sobrava tempo e faltava palavra. Jesus mudou a situação, graças a Deus. Graças a Deus, porque Ele é bom. A gente finaliza. Tem uma expressão, só vou passar por ela. Os filhos de Israel fizeram o que era mau aos olhos do Senhor. Aqui tem uma grande verdade, uma grande realidade, porque às vezes a gente entra nesse sentido: eu estou fazendo, e pelo fato de fazer a gente acha que está tendo a aprovação de Deus sobre aquilo que nós estamos fazendo. Isso é um perigo. O problema não é fazer, o problema é fazer de acordo com aquilo que Deus quer que eu faça. O texto vai dizer que Israel está fazendo, só que eles estão fazendo aquilo que era mau aos olhos do Senhor. E o nosso serviço precisa ser um serviço com excelência. Isso fala de serviço. E uma mulher que me chama a atenção muito com o seu serviço é a sunamita. Porque um profeta, vou resumir, o profeta, ela vê o profeta passar. E irmãos, ela poderia, serva de Deus, fazer uma tenda para o profeta. Estava de bom tamanho, ele dormia em caverna, dormia em relento, assim por dizer. Uma tenda estava bom. Mas aquela mulher falou: o quê? Vou bater uma laje, vou colocar uma cama, vou colocar um candeeiro, vai ter umas velas, e ele vai se repousar, porque eu sei. Então é um serviço com excelência. Não basta a gente fazer. Apocalipse 2 fala sobre isso, que a carta aos Efésios eles estão fazendo. A Bíblia vai dizer que eles repreendiam os falsos apóstolos. A Bíblia vai dizer que eles não se cansavam, tinham paciência. Mas o Senhor vai dizer: tem uma coisa contra ti, vocês abandonaram o primeiro amor. Fizeram o serviço, mas não tinham o coração dentro do serviço. Então não basta fazer. Nós precisamos fazer de um modo, de uma maneira que glorifique o nome do nosso Senhor. Eu fecho aqui, porque no versículo de número 2, tem uns homens se escondendo, e eles fazem covas para si, eles vão para os montes, eles se escondem em cavernas, fazem fortalezas. E uma coisa que é verdade sobre a nossa vida, irmãos: nós até podemos nos esconder dos homens, viu? Mas quem vai se esconder de Deus? Quem vai se esconder de Deus? Houve uma crise na vida de Adão,
E um dia ele tentou se esconder de Deus porque ele havia pecado. O texto vai dizer que ele tentou se esconder atrás das árvores, quando Deus passeava na viração do dia. Ele vai tentar se esconder atrás das árvores, e o texto vai dizer assim, que ele coziu folhas de figueira. Por isso que para mim o fruto pode ser o figo e não a maçã, né? Então ele, só um adendo. Mas ele coze folhas de figueira e ele tenta tapar a sua nudez. Só que aquelas folhas um dia ia cair, a sua nudez iria se mostrar de novo. E ele tenta se esconder de Deus, quando o certo não seria se esconder de Deus, o certo seria esconder em Deus. Ele não deveria correr de Deus, mas ele deveria correr para Deus. Não deveria ajustar-se sobre as árvores, mas ele deveria ir até o Criador. E o Senhor vai atrás dele e promove um cenário de restauração, mesmo ele tentando se esconder. Há um outro cenário, duro, difícil, já no Novo Testamento. Filipe acha Cristo e ele vai apresentar a Natanael. O texto vai dizer que Natanael era um homem de cerviz dura, e o Senhor o avista vir de longe, e o Senhor lança uma palavra alegre ao seu coração, dizendo sobre ele ser israelita. E ele vai olhar para Cristo, ele vai dizer assim: de onde você me conhece? E o Senhor vai dizer assim: antes de tu estar debaixo da figueira, você viu que foi o mesmo cenário? Um dos momentos mais difíceis da chamada de Natanael, todos nós passamos. Um dos momentos de crise, há duas interpretações, vou ficar com essa. Um dos momentos de mais luto, um momento de mais crise, um momento de mais dificuldade. Natanael está debaixo da figueira, em um relacionamento ali com o seu Senhor, conversando ali com Deus, com a sua crise evidente. E ele começa a conversar, mas a sua crise se torna tão evidente. E o Senhor Jesus se apresenta a ele e fala assim: Natanael, eu te vi no momento da tua crise, eu te vi no momento da sua luta, eu te vi no momento da tua adversidade. E ninguém entende porque Natanael praticamente dobra os seus joelhos e confessa a Cristo como filho de Davi. Eu imagino que Natanael falou: houve um dia que Deus lá no Éden visitou Adão de trás da árvore de figueira. Eu conheço ele, o nome dele se chama Jesus Cristo de Nazaré, e ele está me visitando aqui debaixo da minha figueira. Hoje tem restauração, hoje tem renovo, hoje tem auxílio, porque ele te visita nos lugares mais difíceis. No momento da crise ele está, no momento da dor ele está, no momento da adversidade ele está. Ei, Natanael, o Senhor está indo até a tua figueira hoje, rapaz. Mesmo cenário foi restaurado, levou ele à figueira novamente, hein? A figueira é local de restauração. Lembra de Zaqueu? Mas vamos deixar isso aí para lá, né? E dentro desse cenário todo, enquanto muitos estão se escondendo, apóstolo, posso fazer uma oração? Os irmãos conseguem ficar de pé? Se vocês quiserem guerrear com a gente agora, vamos guerrear junto. Valentes de Davi. Enquanto muitos estavam se escondendo, tinha um homem chamado Gideão, que decidiu fazer o que ninguém estava fazendo. Só que eu tenho uma palavra de Deus para a vida de vocês. Quando vocês decidirem fazer o que ninguém está fazendo, se preparem para viver o que ninguém viveu também. Gideão vai fazer o que ninguém estava fazendo. O texto vai dizer que ele vai guardar as suas sementes. E Gideão, como já foi dito aqui sobre o lagar, eu não vou falar dele. E Gideão está num local que a estrutura não é certa.
Gideão está num local aonde que o vento que batia na palha para fazer a divisão e a separação do impuro, do joio e do trigo, o vento não batia direito ali. A estrutura não é boa, o vento não batia direito. Só que Gideão pega uma vara e bate a vara no trigo. Quem fazia o serviço de debulhar os bois, junto com os seus trenós puxando, e fazia a debulhação. Enquanto Gideão está ali malhando o trigo, o boi representa serviço. E Gideão está dizendo: eu estou servindo mesmo aqui dentro do lagar. E eu estou separando sementes boas. Eu estou separando algumas sementes boas. O Senhor olha lá da glória, Gideão. Olha lá da glória, Gideão, no local onde o vento não bate direito, no local onde a estrutura não é muito boa, mas Gideão com intensidade, Gideão se lançando, e Gideão dizendo: eu quero fazer para o meu Senhor algo melhor. Por quê? Porque eu tenho algo muito maior para guardar. Minha família precisa se alimentar. Tem gente lá se escondendo, mas eu estou agora igual Gideão, aqui na madrugada, malhando trigo sobre o lagar. Enquanto os muitos estão indo por aí afora, eu estou no monte com meus joelhos no chão, em adoração. Eu estou em consagração, eu estou em jejum. Enquanto tem alguém se escondendo, eu estou batendo trigo na vara, porque eu sei que vai sair fruto desse local, ainda que a estrutura não seja estrutura exata. Vocês começaram numa garagem, assim como eu estou, e alguém até disse: não é uma boa estrutura. Eu não preciso de boa estrutura, eu preciso bater a vara no lugar, porque eu preciso produzir o trigo, porque tem uma nação com o ventre esperando, e Deus está levantando semeadores de trigo aqui nesse local. Deus está dizendo para alguém: ei Gideão, não te envergonhe do teu lagar. Não te envergonhe do teu lagar, porque o teu lagar é o local que vai ser produzido as melhores sementes. Deus olha lá do céu e diz para o anjo: já que o anjo meu, o que eu criei, não pode descer, o anjo vai descer. O Senhor desce lá no arraial de Gideão e diz: varão valoroso, Deus é contigo. Vai nessa tua força, Gideão. Vai, né? Pega na mão do seu irmão por um breve momento. Pegue. Pegue. Vai nessa tua força, Gideão. É possível que alguém tenha entrado aqui sem força, e o propósito de transbordar não há outro, a não ser compartilhar aquilo que está na gente com as outras pessoas. Então o Senhor vai começar a transbordar algo dos céus sobre a tua igreja aqui nesse local. E se tiver sem força, não se preocupe, porque o dono da força está descendo na arraial. Começa a receber força agora, jovens. Começa a receber graça, jovens. Aí no teu lagar, aonde você está, continue malhando. Continue malhando. Deus é contigo. Deus é contigo. Todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Sim. Jesus, esse é o teu sangue. Tem força, tem glória, tem poder, tem autoridade, tem unção. Deus está levantando semeadores de trigo. Tem uma nação aguardando com o ventre preparado. Hoje é visita no teu lagar, rapaz. Recebe a força necessária, recebe a autoridade necessária. Receba! Onde posso me achegar somente pelo sangue.
diga o que nos lava, e o que nos lava dos pecados, e o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, E o que nos aleluia, faz, e o que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga bem forte, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou. Nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a vida do pastor Fábio.